Conheça Otzi, ou Homem do Gelo, uma múmia natural. Ele viveu em algum momento entre 3.350 e 3.105 a.C. Foi descoberto em 1991 nos Alpes de Ötztal, perto das fronteiras da Áustria e da Itália. E sim, o apelido deriva do nome da montanha. Otzi é o mais antigo humano naturalmente mumificado conhecido da Europa. E tinha 40 anos quando foi mumificado. A ciência é incrível. Agora até sabemos que ele era canhoto e intolerante à lactose. Estava usando sapatos com grama e atados com couro de auroque. Também tinha um chapéu de pele e carregava uma mochila com tudo o que precisava para fazer uma fogueira rapidamente. Seu corpo agora é mantido em uma sala especial a uma temperatura constante de cerca de menos 30 graus Celsius. Hoje em dia, Otzi é uma espécie de celebridade e aparece em vários documentários e livros. Um mistério de décadas está resolvido. Em 1942, Marcelin e Francine de Moulin deixaram sua casa no sudoeste da Suíça para pegar um pouco de comida, mas nunca voltaram. Ninguém sabia o que tinha acontecido com eles. Um trabalhador da estação de esqui resolveu o mistério 75 anos depois. Ele encontrou duas pessoas vestidas com roupas características dos anos 1940 no gelo. Testes de DNA revelaram que eram exatamente aquele casal, que teve 7 filhos. Após o desaparecimento dos pais, as crianças nunca pararam de procurá-los. Uma delas, Audrey de Moulin, disse que não usaria preto na cerimônia. Ela considerou o branco mais apropriado, pois representava a esperança, que nunca perdeu. Vamos voltar para 2016. Em um dia comum de verão, um minerador estava viajando em busca de ouro no Canadá. Ele encontrou algo no gelo derretido, então se aproximou e viu um tesouro. Bom, pelo menos para a ciência. O homem achou a múmia de loba mais antiga e completa já descoberta no mundo. O animal viveu 57 mil anos atrás e fazia parte de um ecossistema que não existe mais hoje. A população local nomeou a filhote de Jur, que significa lobo na sua língua. Especialistas conseguiram ter um vislumbre de como era a vida da Jur há milhares de anos. Eles descobriram que ela comia principalmente peixe e outros frutos do mar, em vez de grandes mamíferos. Anteriormente, os cientistas achavam que os lobos Yukon se alimentavam principalmente de bisões ou bois almiscarados durante a Idade do Gelo. Você está caminhando pelo Mont Blanc, nos Alpes franceses, e vê uma pequena caixa de metal piscando em sua direção debaixo do gelo. Então se aproxima lentamente. Está cheia de joias no valor de $340 mil. Esta é uma história real. A pessoa que encontrou a caixa entregou à polícia. Acontece que ela continha centenas de diamantes, rubis, esmeraldas e safiras. As marcas diziam feito na Índia. A polícia sabia de 2 grandes incidentes relacionados à Indian Airways na área, mas eles eram de 1950 e 1966. A caixa estava escondida sob o gelo havia pelo menos 5 décadas. Especialistas não conseguiram identificar o dono das pedras preciosas. Eles acreditam que a caixa pertencia a um passageiro que estava indo para Nova York para vender as joias. Bom, vamos torcer para que o comprador não tenha pago adiantado. Todos os anos, coisas novas vêm à tona na área quando o gelo derrete. Por exemplo, jornais com manchetes da época em que Gandhi se tornou o primeiro-ministro da Índia. Os alpinistas também encontram rotineiramente bagagem e outros itens pessoais. Vamos viajar 39 mil anos para o passado. Conheça Yucca, a mamute lanosa. Ela é especial porque é o mamute mais bem preservado já encontrado. Caçadores de presas locais a descobriram em 2010. Yucca se tornou uma múmia natural graças ao gelo que a preserva. Os cientistas fizeram análises que revelaram que era uma fêmea de 6 anos. Agora, que tal alguns vermes de gelo? Sim, eles existem. E vivem em gelo glacial no Alasca, Washington, Oregon e Colômbia Britânica. Passam a vida inteira no gelo. Você pode vê-los na superfície das geleiras 2 vezes ao dia, à noite e de manhã. Eles sobem para se alimentar de algas da neve. Os cientistas os chamam de paradoxo científico. Quando as temperaturas estão baixas, as reações corporais de qualquer criatura diminuem e os níveis de energia caem. Criaturas de sangue frio, como vermes, ficam lentas com o frio excessivo. Mas as leis da natureza não parecem se aplicar a esses, e prosperam e são muito ativos quando está muito frio. Mas à medida que as geleiras derretem, os habitats dos vermes de gelo também desaparecem.
Essas criaturas podem ter até 2,5 cm de comprimento e são de cor preta ou azul. Curiosidade: há histórias e músicas sobre elas. Supostamente dão a cor azulada às geleiras, mas isso é apenas um mito. Esta calhandra cornuda é da Idade do Gelo, não do desenho, e sim do mundo real. Caçadores locais de fósseis de marfim encontraram este animal congelado na Sibéria em 2018. Felizmente notificaram especialistas sobre a sua descoberta. Após o exame, os cientistas descobriram que a ave tinha cerca de 46 mil anos. O mais interessante é que ela estava em ótimo estado de conservação, considerando que estava sob o gelo por tanto tempo. Especialistas dizem que a impressão era de que o que quer que tivesse se passado com essa calhandra tinha acontecido havia poucos dias. Acontece que o pássaro viveu na mesma época que outros animais da Idade do Gelo, como os mamutes. Este caderno estava desaparecido havia décadas. Pertencia ao cirurgião e fotógrafo George Murray Levick. Em 1910, ele estava em uma expedição à Antártica. Levick e seus companheiros de equipe passaram meses observando pinguins, mas tiveram que largar tudo devido a condições climáticas adversas e ficaram presos na área. Eles sobreviveram cavando uma caverna de gelo apertada. Por fim, um navio conseguiu chegar a um local próximo e todos foram salvos. Mas Levick deixou seu caderno para trás, como listas de datas, assuntos e fotografias que ele tirou no Cabo Adare. Muitas páginas se dissolveram. No entanto, os especialistas conseguiram salvar o que sobrou dele. O caderno foi publicado um século após ter sido escrito. Olhe para este osso. Pertence a um gato de cimitarra. Foi encontrado em Klondike, no Alasca. O que o torna único é que os cientistas conseguiram extrair DNA dele e descobriram que era um animal anterior à Idade do Gelo, de mais de 50 mil anos atrás. Os cientistas costumavam supor que não havia muitos gatos de cimitarra no mundo, mas esse osso arrasou com teorias anteriores. Além disso, os pesquisadores descobriram que esses felinos tinham habilidades naturais de caça, boa visão e resistência para a corrida de longa distância. Em um ponto no passado, o número de animais que eles caçavam começou a diminuir e finalmente os gatos cimitarra foram superados e eventualmente desapareceram. Não apenas vermes, mas vírus também vivem no gelo. Os pesquisadores reviveram 33 tipos de vírus antigos, que haviam sido congelados 15 mil anos atrás. 28 deles eram desconhecidos pela ciência. Pode parecer um pouco assustador, mas os cientistas dizem que é improvável que esses vírus prejudiquem as pessoas. Pode deixar as suas teorias de fim dos tempos de lado. Antes, vírus ainda mais antigos do que esses eram revividos sem problemas. Por exemplo, em 2014, os cientistas encontraram um de cerca de 30 mil anos atrás. Adivinhe onde? Sim, na Sibéria. Contudo, eles se preocupam com micróbios que podem realmente causar problemas. Por exemplo, depois de uma onda de calor em 1941, micro-organismos saíram de uma carcaça de uma rena congelada presa sob o permafrost siberiano. Várias pessoas que vivem em uma aldeia próxima foram hospitalizadas devido aos efeitos do micróbio. Quem sabe quais outros vírus podem estar presos em camadas mais antigas do permafrost? Bem, vamos torcer para que permaneçam onde estão, dedos cruzados. Bônus: na década de 1960, uma instalação subterrânea foi construída na Dinamarca. Os detalhes do projeto foram revelados pela primeira vez apenas em 1995. Quando a instalação foi desativada em 1967, sua infraestrutura e resíduos foram deixados intocados. As autoridades provavelmente acreditaram que tudo seria sepultado para sempre por neve e gelo, mas estudos afirmam o contrário. Quando o gelo derreter, o local reaparecerá assim como tudo nele. Vamos torcer para que nada desagradável venha à tona.